Adriana Aristeu jamais imaginou que segurar uma taça de espumante em uma festa da cervejaria Solaris mudaria sua vida para sempre. Mas ali estava ela, aos 19 anos, usando um vestido emprestado da amiga e fingindo que pertencia àquele mundo de luzes douradas e conversas sussurradas. O som dos motores de Fórmula VMAX ainda ecoava em seus ouvidos depois de assistir à corrida na televisão mais cedo, e agora descobria que o próprio tricampeão mundial estava a poucos metros de distância. Layrton Penna, aos 34 anos, era tudo o que a mídia dizia e mais um pouco. Alto, moreno, com aqueles olhos que pareciam enxergar através da alma de qualquer pessoa. Mas havia algo nele que a surpreendeu. Uma timidez quase imperceptível, escondida atrás do sorriso protocolar que oferecia aos convidados. Enquanto observava de longe, Adriana não conseguia deixar de notar como ele parecia desconfortável com toda aquela bajulação. — Você não vai até lá? — perguntou sua amiga Carla, cutucando-a de leve. — É sua chance de conhecer um piloto de verdade. Adriana riu, balançando a cabeça. — Claro, porque homens como ele ficam interessados em garotas como eu. Ela gesticulou para o próprio vestido, que ficava lindo nela, mas que claramente não era da mesma marca cara que as outras mulheres usavam. Eu sou só uma promotora de eventos tentando pagar a faculdade. Mas o destino, como sempre, tem seus próprios planos. Enquanto Adriana tentava se esconder atrás de uma coluna, admirando discretamente o ambiente, um garçom esbarrou nela. O espumante voou direto para o terno impecável de alguém que estava passando. Esse alguém era exatamente Layrton Penna. Ai, meu Deus! Adriana sentiu o sangue fugir do rosto. Eu sinto muito, Ela pegou os guardanapos da mesa mais próxima e começou a tentar limpar o terno dele, completamente mortificada. Para sua surpresa, Layrton riu. Uma risada genuína, não aquela forçada que ela tinha observado durante toda a noite. Relaxe, acontece, ele disse, segurando gentilmente os punhos dela para que parasse de esfregar o tecido. Você está mais nervosa do que eu antes de uma corrida. Desculpe, eu não queria... Adriana levantou os olhos para encontrar os dele. Por um momento, o barulho da festa pareceu diminuir. Havia algo diferente ali, uma conexão que ela não conseguia explicar. Layrton, ele se apresentou, estendendo a mão como se fosse uma pessoa completamente normal, não o ídolo internacional que era. Adriana, ela apertou a mão dele, surpresa com o quanto ela era calorosa. Adriana Aristeu. Prazer, Adriana Aristeu. Ele sorriu. E dessa vez foi diferente. Não era o sorriso calculado que oferecia às câmeras, mas algo mais natural, mais real. Você trabalha aqui na festa? Trabalho, sim. Sou promotora. Ela hesitou por um momento, então decidiu ser honesta. E você é o Layrton Penna, tricampeão mundial de Fórmula VMAX. Então acho que já sabe quem é. Ele riu novamente. Às vezes eu esqueço disso. Especialmente quando alguém joga bebida em mim sem saber quem eu sou. Houve uma pausa, e então ele inclinou a cabeça. Você realmente não sabia. Eu sabia, Adriana admitiu corando. Mas isso não muda o fato de que eu derrubei bebida no seu terno caríssimo. Bom, então você me deve uma. Layrton deu um passo mais perto. Que tal me fazer companhia por alguns minutos? Preciso de alguém que não fique me perguntando sobre a próxima corrida. Adriana piscou, surpresa. Você não tem que ficar conversando com pessoas importantes? Você não é importante? Ele perguntou, e a sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Portanto, ela aceitou. Mas enquanto conversavam, escondidos em um canto mais reservado da festa, Adriana não fazia ideia de que estava prestes a entrar em um mundo onde cada gesto seria analisado, cada palavra seria interpretada e onde o amor verdadeiro seria testado de maneiras que ela jamais imaginou. O que começou como um acidente com espumante estava para se tornar a história de amor mais complicada e intensa de sua vida. 3 semanas depois da festa da Solaris, Adriana ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo.
Laerton não apenas havia pedido seu número, como realmente ligava. Não eram apenas mensagens rápidas ou chamadas protocolares. Eram conversas longas, íntimas, que se estendiam pela madrugada. Mãe, ele quer me levar para a Espanha, Adriana disse, andando pela pequena cozinha do apartamento que dividia com Dona Júlia no Ipiranga, para assistir ao Grande Prêmio de Barcelona. Dona Júlia, uma mulher de 50 anos que havia criado a filha sozinha após enviuvar, parou de descascar batatas e olhou para Adriana com uma expressão que misturava preocupação e carinho. Filha, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Por que não seria? Adriana se sentou na cadeira de plástico ao lado da mãe. Ele é um homem adorável, mãe. Você deveria ver como ele fala sobre a família, sobre os sonhos dele. Adriana, querida, Dona Júlia secou as mãos no avental. Eu não estou questionando o caráter dele. Estou me preocupando com você. Esse mundo dele é muito diferente do nosso. Mas Adriana já tinha tomado sua decisão. Na verdade, ela já tinha tomado desde a primeira ligação dele, quando Laerton havia perguntado, quase tímido, "Você gostaria de jantar comigo amanhã?" Conheço um lugar bem reservado. O lugar reservado havia sido o apartamento dele em Higienópolis, onde ele mesmo havia cozinhado. Nada extravagante, apenas um risoto simples e uma conversa que fluiu como se eles se conhecessem há anos. Você sabe, Laerton havia dito naquela noite servindo vinho, eu não faço isso há muito tempo. Cozinhar? Adriana perguntou brincalhona. Ser eu mesmo com alguém? Ele se sentou ao lado dela no sofá. Minha vida é muito controlada. Cada movimento é analisado, cada palavra é interpretada. Com você, eu posso simplesmente ser o Laerton, não o piloto. E agora, 3 semanas depois, ela estava fazendo as malas para a Espanha. Portanto, cancelou todos os trabalhos da semana. Algo que seu orçamento não agradeceu, mas que seu coração pediu. O voo foi uma experiência única. Primeira classe, algo que Adriana jamais havia experimentado. Laerton estava ao lado dela, usando óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido. Mas ela notou como os comissários de bordo o reconheceram e como algumas pessoas sussurravam e apontavam discretamente. Você se acostuma, ele disse, notando o desconforto dela, ou aprende a ignorar. Não me incomoda, Adriana mentiu. Na verdade, a incomodava um pouco. Não a fama dele, mas a sensação de que ela não pertencia ali. Barcelona foi um sonho. Laerton havia reservado uma suíte em um hotel 5 estrelas, com quartos separados, algo que ela apreciou, pois mostrava que ele respeitava seus limites. Durante o dia, ele precisava estar no circuito, mas sempre que possível, levava-a junto. Essa é a Adriana. Ele a apresentou ao seu melhor amigo, Gabriel Muniz, o mecânico-chefe da equipe Titan Speed. Adriana, esse é o Gabriel. Ele é quem realmente mantém meus carros funcionando. Gabriel, um homem de 40 anos, com um sorriso fácil e mãos sempre sujas de graxa, cumprimentou-a calorosamente. Finalmente, Laerton não para de falar sobre você. Gabriel, Laerton o repreendeu, mas estava sorrindo. O que foi? É verdade. Gabriel piscou para Adriana. Ele disse que você é a única pessoa que consegue fazê-lo esquecer que tem uma corrida no dia seguinte. Durante o treino classificatório, Adriana observou tudo de uma área VIP, mas percebeu olhares curiosos de outras pessoas. Algumas mulheres, claramente habituadas àquele ambiente, a analisavam da cabeça aos pés. Ela se sentiu inadequada novamente, mesmo usando um vestido que Laerton havia insistido em comprar para ela. Você não precisa comprar roupas para mim, ela havia protestado quando ele sugeriu uma ida às compras. Eu quero, ele respondeu simplesmente. Deixe-me cuidar de você. Mas foi no domingo, dia da corrida, que Adriana realmente compreendeu a dimensão do que estava vivendo. Laerton ganhou, e quando desceu do carro, sujo e exausto, a primeira pessoa que procurou foi ela. Na frente de todas as câmeras, ele a beijou. Você é meu amuleto da sorte, ele sussurrou em seu ouvido.
Portanto, quando voltaram para o Brasil, Adriana sabia que havia mudado algo fundamental em sua vida. Mas ela ainda não sabia que naquela mesma semana, uma foto deles dois beijando-se em Barcelona estaria estampada em todas as revistas de fofoca do país, com a manchete: Laírton Penna tem nova namorada. Quem é a misteriosa morena? A guerra havia apenas começado. A primeira ligação chegou às 6 da manhã de uma terça-feira. Adriana estava dormindo profundamente quando o telefone tocou insistentemente. Do outro lado da linha, uma voz feminina que ela não reconheceu disse: "Você sabe que está sendo usada, não sabe?" Antes que pudesse responder, a pessoa desligou. Adriana ficou sentada na cama, confusa e assustada, portanto ligou para Laírton. "Amor, o que foi?" A voz dele estava rouca de sono. "Alguém me ligou dizendo que estou sendo usada." Não entendi nada. Houve um silêncio do outro lado. "Adriana, você viu as revistas hoje?" "Que revistas?" Ela se levantou indo até a janela. "Laírton, o que está acontecendo? Vou buscar você em 1 hora. Não saia de casa, não atenda o telefone de números estranhos e não leia nada na internet." Mas era tarde demais. Dona Júlia já estava na porta do quarto, segurando uma revista com uma expressão preocupada. Na capa, uma foto deles dois em Barcelona com a manchete: "Quem é a Cinderela do piloto?" "Mãe," Adriana sentiu as pernas bambas. "Filha, tem jornalista na porta do prédio." Dona Júlia disse baixinho. "2 homens com câmeras. Dona Maria do Térreo me ligou avisando." O mundo de Adriana virou de cabeça para baixo. Quando Laírton chegou, usando óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido, ela estava em pânico. "Isso vai passar," ele disse, abraçando-a no sofá da sala. "Sempre acontece quando eu apareço com alguém novo." "Novo?" Adriana o olhou. "Você faz isso sempre?" "Não," Laírton respondeu rapidamente. "Quero dizer, não da forma como você está pensando. Minha última namorada foi a Xana, e isso foi há 2 anos. Xana Bezerra." Adriana conhecia o nome. Uma apresentadora famosa, loira, com o tipo de beleza que parecia ter sido criada especificamente para aparecer ao lado de homens como Laírton. Eles haviam namorado por 3 anos, e o rompimento havia sido capa de todas as revistas. "E como ela lidava com isso?" Adriana perguntou, tentando manter a voz firme. "Xana estava acostumada. Ela é do meio." Laírton hesitou. "Adriana, você precisa entender que isso faz parte da minha vida. Eu não posso mudar isso, mas posso proteger você." "Como?" "Primeiro, você não pode mais trabalhar como promotora. Vai ser muito difícil com toda essa exposição." Adriana o encarou. "Eu não posso parar de trabalhar. Preciso da renda e minha mãe..." "Eu cuido disso," Laírton disse, pegando as mãos dela. "Deixe-me cuidar de vocês duas. Você pode voltar a estudar, se dedicar ao que quiser. Não precisa se preocupar com dinheiro." Era tentador, muito tentador, mas havia algo que a incomodava. "Laírton, eu não quero que você pense que estou com você por causa do dinheiro." "Eu jamais pensaria isso." Ele a beijou na testa. "Eu sei quem você é, Adriana. É por isso que eu te amo." As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que a surpreendeu. Era a primeira vez que qualquer um dos dois falava sobre amor, mas soou tão certo que ela não conseguiu questionar. "Eu também te amo," ela respondeu, e era verdade. Mas o amor, como Adriana descobriria nas semanas seguintes, não era suficiente para protegê-la do que estava por vir. As revistas começaram a investigar sua vida com uma intensidade que a assustava. Descobriram onde ela morava, onde estudava, onde trabalhava. Entrevistaram pessoas que ela mal conhecia, que davam opiniões sobre sua personalidade e suas intenções. A revista Lente Veloz publicou uma matéria particularmente cruel. Adriana Aristeu, a Cinderela que virou oportunista. O texto, assinado por Ricardo Falcão, um colunista conhecido por sua língua afiada, insinuava que ela havia calculado o encontro com Laírton na festa da Solaris. Fontes próximas à família Penna revelam que a jovem sempre demonstrou interesse por homens ricos, dizia um trecho.
Será que o amor é real ou é apenas uma jogada calculada? Adriana chorou lendo a matéria, não apenas pela crueldade das palavras, mas porque se perguntava se as pessoas realmente acreditavam naquilo. Laerton ficou furioso. Vou processar esse Ricardo Falcão, ele disse, caminhando pela sala do apartamento dele como um animal enjaulado. Ele não pode escrever mentiras sobre você. Laerton, isso só vai piorar as coisas. Adriana tentou acalmá-lo. Vai parecer que você está tentando me defender porque eu realmente sou interesseira. Você não é interesseira, ele explodiu. Você é a mulher mais íntegra que eu conheço. Mas então Gabriel ligou e Adriana percebeu pela expressão de Laerton que havia algo mais. Ele falou baixo ao telefone, saiu da sala e quando voltou parecia perturbado. O que foi? Ela perguntou. Minha irmã quer conhecer você, ele disse, mas sua voz não soava nada animada. Verônica Pena. Adriana havia ouvido falar dela. Uma mulher de 40 anos, solteira, que havia dedicado a vida a cuidar da carreira e da imagem do irmão. Todos diziam que ela era superprotetora, mas Adriana não imaginava o quanto. Quando? Ela perguntou. Amanhã. Jantar em casa da minha mãe. Laerton a abraçou. Amor, eu preciso te avisar uma coisa. Minha família pode ser complicada, mas eu estou do seu lado, sempre. Adriana assentiu, mas algo em seu peito se apertou. Ela não sabia que aquele jantar seria apenas o começo de uma batalha que testaria não apenas seu amor por Laerton, mas também sua própria força para enfrentar um mundo que parecia determinado a rejeitá-la. A mansão da família Pena, em Higienópolis, era exatamente o que Adriana esperava. Imponente, elegante e intimidante. Portanto, quando Laerton estacionou o carro na entrada, ela respirou fundo e tentou se acalmar. Lembre-se, ele disse, apertando a mão dela. Eu te amo. Isso é tudo o que importa. Mas quando Dona Neila abriu a porta, Adriana percebeu que seria muito mais complicado do que imaginava. A mãe de Laerton, uma mulher de 60 anos com cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso que não chegava aos olhos, a cumprimentou com uma educação gelada. Adriana, não é? Dona Neila a analisou da cabeça aos pés. Prazer, Laerton falou sobre você. O prazer é meu, Dona Neila, Adriana respondeu, tentando manter a voz firme. Verônica Pena apareceu logo em seguida, e Adriana entendeu imediatamente por que Laerton havia parecido preocupado. Alta, magra, com cabelos loiros impecáveis e um olhar que parecia enxergar através das pessoas, Verônica tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Então você é a famosa Adriana, ela disse, estendendo a mão. Verônica Pena, cuido da assessoria de imprensa do meu irmão. Prazer, Adriana respondeu, mas percebeu que o aperto de mão de Verônica durou mais do que o necessário, como se ela estivesse testando sua firmeza. O jantar foi uma provação. Cada pergunta de Verônica soava como um interrogatório disfarçado. Ela queria saber sobre a família de Adriana, sobre seus estudos, sobre suas ambições. Mas o pior eram os comentários sutis, que soavam como elogios, mas carregavam veneno. Você é muito jovem, Verônica disse, cortando delicadamente a carne. Deve ser refrescante para o Laerton, depois de relacionamentos mais maduros. Verônica, Laerton alertou, mas ela continuou sorrindo. Não, é um elogio. A juventude tem seus encantos. Ela olhou diretamente para Adriana. Embora às vezes falte experiência para lidar com certas situações. Que situações? Adriana perguntou, tentando manter a voz calma. Bem, a exposição na mídia, por exemplo. Deve ser difícil para alguém que não está acostumada com isso. Laerton estava ficando tenso, mas Adriana decidiu enfrentar. Realmente não estou acostumada, mas estou aprendendo. Laerton tem me ajudado muito. Claro que tem, Verônica sorriu. Meu irmão sempre foi muito generoso com suas namoradas. A palavra namoradas, no plural, não passou despercebida por Adriana. Ela sentiu uma pontada de ciúme, mas manteve a compostura. Verônica, chega,
Laerton disse, mais firmemente. Desculpe, querido. Não quis ofender. Verônica se virou para Adriana. É que nós, como família, precisamos ser cuidadosos. A carreira do Laerton é muito importante e qualquer escândalo pode prejudicar contratos, patrocinadores. Você acha que eu sou um escândalo? Adriana perguntou diretamente. Não, querida. Mas você deve entender que alguns jornalistas podem interpretar o relacionamento de vocês de forma equivocada. Depois do jantar, quando saíram da casa, Laerton estava visivelmente perturbado. Adriana, desculpe, minha irmã pode ser muito protetora. Protetora? Adriana o encarou. Laerton, ela deixou bem claro que não me quer perto de você. Ela só precisa de tempo para te conhecer melhor. Mas Adriana sabia que não era questão de tempo. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Matérias começaram a aparecer na imprensa com informações que apenas alguém muito próximo à família poderia ter fornecido. Detalhes sobre sua vida passada, sobre relacionamentos anteriores, sobre a situação financeira de sua mãe. Laerton, alguém está vazando informações sobre mim, ela disse durante uma ligação. Isso é impossível. Minha equipe toda assinou termos de confidencialidade. E sua família? Houve um silêncio do outro lado da linha. Adriana, você não pode estar sugerindo que... Estou apenas dizendo que alguém com acesso a informações pessoais suas está falando com a imprensa. A situação explodiu quando Ricardo Falcão publicou uma matéria devastadora. Adriana Aristeu. As fotos que ela não queria que Laerton visse. O texto vinha acompanhado de fotos dela com ex-namorados, tiradas de seu perfil nas redes sociais, mas apresentadas de forma a sugerir que ela tinha um histórico de relacionamentos com homens ricos. Isso é mentira! Adriana gritou, mostrando a revista para Laerton. Eu namorei 2 caras na vida e nenhum deles tinha dinheiro. Eu sei, Laerton disse, mas ela percebeu uma hesitação em sua voz. Você sabe? Ou você acredita em mim? Eu acredito em você, ele respondeu, mas não foi convincente o suficiente. Foi então que Gabriel ligou, nervoso. Laerton, preciso falar com você. É sobre as fotos. Eles se encontraram no apartamento de Laerton e Gabriel parecia desconfortável. Cara, eu não queria te contar isso, mas a Verônica me pediu para investigar o passado da Adriana. O quê? Laerton ficou pálido. Ela disse que era para proteger você, que precisava ter certeza de que a Adriana não era interesseira. Gabriel olhou para Adriana, que estava em choque. Adriana, eu sinto muito. Eu disse para ela que você é uma pessoa íntegra, mas ela pegou as informações e vazou para a imprensa. Adriana completou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Laerton estava em silêncio, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de raiva. Eu vou falar com ela. Não, Adriana disse. Não adianta. Ela deixou bem claro o que pensa de mim. Adriana, por favor, não deixe minha irmã destruir o que temos. Mas enquanto ela olhava para o homem que amava, Adriana percebeu que o dano já estava feito. Não apenas pela crueldade de Verônica, mas pela hesitação de Laerton, pela sombra de dúvida que havia visto em seus olhos. Portanto, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Ela iria lutar. Não apenas pelo amor deles, mas por sua própria dignidade. Eu não vou desistir, ela disse, enxugando as lágrimas, mas preciso saber se você vai ficar do meu lado. Completamente. A resposta de Laerton determinaria se eles teriam uma chance de serem felizes ou se as forças contra eles eram poderosas demais para serem vencidas. A resposta de Laerton não veio em palavras, mas em ações. No dia seguinte, ele chamou uma coletiva de imprensa no hotel onde a equipe Titan Speed sempre se hospedava em São Paulo. Adriana assistiu pela televisão, junto com Dona Júlia, enquanto ele falava para as câmeras. Eu convoquei esta coletiva para esclarecer algumas informações que estão circulando na imprensa, Laerton disse com uma seriedade que ela raramente via nele. Primeiro, quero deixar claro que estou namorando a Adriana Aristeu há 3 meses. Segundo,
Todas as matérias que insinuam que ela é interesseira ou oportunista são completamente falsas. Adriana sentiu o coração acelerar. Ele estava defendendo-a publicamente. Adriana é uma mulher íntegra, trabalhadora, que eu conheci por acaso e por quem me apaixonei genuinamente, ele continuou. Qualquer pessoa que a conhece sabe do caráter dela. Portanto, peço que respeitem nossa privacidade e parem de publicar mentiras sobre ela. Laerton, gritou um jornalista, você tem certeza de que conhece bem o passado dela? Eu conheço a Adriana, ele respondeu firmemente, e isso é tudo o que importa. Quando a coletiva terminou, Adriana estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Laerton havia escolhido ficar do lado dela publicamente, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar sua imagem. Mas a felicidade durou pouco. Naquela mesma tarde, Verônica deu uma entrevista a Ricardo Falcão, que foi publicada no site da Lente Veloz, com o título Irmã de Laerton Penna, estou preocupada com ele. Eu amo meu irmão, Verônica dizia na matéria, e é exatamente por isso que estou preocupada. Laerton é um homem generoso que sempre vê o melhor nas pessoas. Às vezes, isso pode ser usado contra ele. A matéria não mencionava a Adriana diretamente, mas as insinuações eram claras. Portanto, quando Laerton chegou ao apartamento dela naquela noite, estava visivelmente abalado. Minha própria irmã, ele disse sentando-se pesadamente no sofá. Ela me traiu. Laerton, talvez ela realmente acredite que está te protegendo. Adriana tentou ser diplomática, mas ele balançou a cabeça. Não, isso é guerra. Ela quer te destruir para me manter sob controle. Foi então que Gabriel ligou e Adriana percebeu pela expressão de Laerton que havia algo mais. O que foi? Ela perguntou quando ele desligou. Minha mãe quer falar comigo, sozinho. Laerton a olhou. Adriana, eu não sei o que ela vai dizer, mas... Vá, Adriana disse. Você precisa resolver isso com sua família. Mas quando Laerton saiu, Adriana tomou uma decisão. Ela não ia ficar esperando passivamente enquanto outras pessoas decidiam seu destino. Portanto, ligou para Ricardo Falcão. Alô? A voz dele era exatamente como ela imaginava, arrogante e irritante. Ricardo, aqui é Adriana Aristeu. Houve um silêncio surpreso. Adriana, para que devo o prazer? Você quer uma entrevista comigo? Eu tenho uma proposta. Estou ouvindo. Você para de publicar mentiras sobre mim e eu te dou uma entrevista exclusiva. Mas com uma condição. Você publica exatamente o que eu disser sem edições tendenciosas. Ricardo riu. E por que eu faria isso? Minhas matérias sobre você geram muito mais engajamento do que qualquer entrevista. Por quê? Adriana disse, respirando fundo. Eu tenho informações sobre a fonte das suas matérias. Informações que podem interessar muito aos seus leitores. Houve uma pausa. Que tipo de informações? Vamos nos encontrar amanhã. Traga seu gravador. Enquanto isso, Laerton estava tendo a conversa mais difícil de sua vida com Dona Neila. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, com a postura ereta e o olhar frio que ele conhecia desde criança. Laerton, você precisa terminar com essa garota, ela disse sem rodeios. Mãe, eu amo ela. Amor. Dona Neila quase riu. Filho, você tem 34 anos. Já passou da hora de ter um relacionamento sério com alguém do nosso nível. Alguém como a Shanna? Laerton perguntou sarcasticamente. Shanna era perfeita para você. Ela entendia seu mundo, suas responsabilidades. Essa menina... Ela fez uma pausa. Ela vai destruir sua carreira. Como? Você já viu o que está acontecendo na imprensa. Cada dia uma nova matéria. Seus patrocinadores estão preocupados. A Titan Speed está preocupada. Dona Neila se inclinou para frente. Filho, você trabalhou a vida inteira para chegar onde está. Não jogue tudo fora por causa de uma paixonite. Não é paixonite, mãe. Eu vou me casar com ela. As palavras saíram da boca de Laerton antes mesmo que ele percebesse o que estava dizendo. Mas quando disse, soube que era verdade. Ele queria se casar com Adriana. Dona Neila ficou pálida. Laerton, você enlouqueceu? Nunca estive mais são na minha vida. Ele se levantou.
E se a senhora e a Verônica não conseguem aceitar isso, o problema é de vocês. Quando saiu da casa da mãe, Laerton dirigiu direto para o apartamento de Adriana. Mas quando chegou lá, Dona Júlia lhe disse que ela havia saído. Para onde? Não sei, filho. Ela disse que ia resolver uma coisa e voltava logo. Laerton ficou preocupado. Conhecia a Adriana o suficiente para saber que quando ela decidia resolver uma coisa, geralmente significava que ia fazer algo impulsivo. Adriana, naquele momento, estava sentada em um café no centro de São Paulo, de frente para Ricardo Falcão. Ele era exatamente como ela imaginava. Um homem de 40 anos, cabelos grisalhos, com um sorriso que não inspirava confiança. Então, ele disse ligando o gravador, que informações você tem para mim? Primeiro, eu quero sua palavra de que vai publicar minha versão dos fatos. Você tem minha palavra. Ele mentiu, e Adriana sabia que ele estava mentindo. Muito bem. Você sabe quem está vazando informações sobre mim para você? Ricardo fingiu surpresa. Eu nunca revelo minhas fontes. Verônica Pena, Adriana disse simplesmente. Irmã do Laerton. Ela contratou um investigador particular para pesquisar meu passado e depois vazou tudo para você. Ricardo tentou manter a expressão neutra, mas Adriana percebeu que havia acertado. E você sabe por que ela fez isso? Adriana continuou. Porque ela tem medo de perder o controle sobre o irmão. Ela gerencia a carreira dele, a imagem dele, a vida pessoal dele. Eu represento uma ameaça a esse controle. Isso é uma acusação muito séria, Ricardo disse. É a verdade. E há mais. Você sabia que Verônica e Xana Bezerra são amigas? Que elas se falam regularmente? Que Verônica quer que Laerton volte com Xana? Agora Ricardo estava interessado de verdade. Uma reconciliação entre Laerton e Xana seria uma notícia bombástica. Você tem provas disso? Adriana sorriu. Tenho. Mas só vou compartilhar se você publicar exatamente o que eu vou te dizer agora, sem cortes, sem edições maliciosas. Estou ouvindo. Meu nome é Adriana Aristeu. Tenho 19 anos, sou estudante de administração e trabalho como promotora de eventos para pagar meus estudos e ajudar minha mãe, que é viúva. Conheci Laerton por acaso, em uma festa da cervejaria Solaris, quando derrubei bebida no terno dele. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu não sabia quem ele era quando me apaixonei por ele. Não pelo piloto, não pelo milionário, mas pelo homem que ri das próprias piadas ruins, que liga para a mãe todos os domingos, que tem medo de filme de terror e que faz o melhor risoto que eu já comi na vida. Ricardo estava anotando rapidamente. Eu nunca pedi dinheiro para ele, nunca pedi presentes caros. A única coisa que pedi foi que ele fosse ele mesmo comigo. E sabe o que mais? Eu não me importo se as pessoas acreditam em mim ou não. Eu sei quem sou, e Laerton sabe quem eu sou. Isso é tudo o que importa. Quando terminou, Ricardo desligou o gravador. Adriana, isso é tudo muito bonito, mas você não me deu nenhum furo real. Nenhuma informação bombástica. Você quer uma informação bombástica? Adriana se inclinou para a frente. Laerton está pensando em se aposentar das corridas depois da próxima temporada. Ele quer abrir uma escola de pilotagem e ter uma vida mais tranquila, mas não pode fazer isso porque a família dele não aceita. Era mentira. Laerton nunca havia falado sobre aposentadoria. Mas Adriana sabia que Ricardo não conseguiria resistir a uma notícia desse calibre. Você tem certeza disso? Tenho, e você vai descobrir que é verdade se publicar minha entrevista sem alterações. Adriana se levantou. Agora, se me der licença, preciso voltar para casa. Quando chegou em casa, Laerton estava esperando-a, andando pela sala como um animal enjaulado. Onde você estava? Ele perguntou, aliviado ao vê-la. Resolvendo nosso problema, ela disse. Que problema? O problema da imprensa. Dei uma entrevista ao Ricardo Falcão. Laerton ficou pálido. Adriana, você enlouqueceu? Ele vai distorcer tudo. Não se eu tiver dado a ele algo melhor para focar. Ela contou sobre a conversa, exceto pela mentira sobre a aposentadoria.
Você fez isso por nós? Laerton perguntou, incrédulo. Fiz isso por mim, Adriana corrigiu. Estou cansada de ser pintada como vilã, quando a única coisa que fiz foi me apaixonar por você. Laerton a beijou então, com uma intensidade que a pegou desprevenida. Quando se separaram, ele disse: Adriana, eu quero me casar com você. O quê? Ela piscou, surpresa. Eu falei isso para minha mãe hoje, e quando falei, soube que era verdade. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Adriana sentiu o coração acelerar. Era tudo o que ela queria ouvir, mas havia algo que a preocupava. E sua família? Minha família vai ter que aceitar. Ou eles me aceitam com você, ou não me aceitam. Mas antes que Adriana pudesse responder, o telefone de Laerton tocou. Era Gabriel, e pela expressão dele, Adriana soube que havia algo errado. O que foi? Laerton perguntou atendendo. Cara, você precisa vir aqui agora. Há uma reunião de emergência da Titan Speed. Os patrocinadores estão pressionando para que você faça uma declaração pública sobre seu relacionamento. Que tipo de declaração? O tipo que você não vai querer fazer. Laerton desligou e olhou para Adriana. Parece que nossa guerra está apenas começando. Epílogo. 5 anos depois, Adriana estava sentada no estúdio da Rede Nacional de Televisão, ajustando o microfone de lapela antes de entrar ao vivo no programa Conversa Franca. Do outro lado das câmeras, ela podia ver o apresentador Marcelo Santos fazendo os últimos ajustes no roteiro. Adriana, ele disse, obrigado por aceitar nosso convite. Sei que você raramente dá entrevistas sobre esse período de sua vida. É verdade, Marcelo, mas achei que era hora de contar minha versão da história. Completamente. 5 anos haviam se passado desde a tragédia que mudou sua vida para sempre. 5 anos desde que o mundo havia parado para ela naquela pista em Ravenna, na Itália, quando o carro de Laerton capotou na curva 17. 3, 2, 1... O diretor apontou para Marcelo e eles estavam no ar. Boa noite, telespectadores. Hoje recebemos uma convidada muito especial. Adriana Aristeu, que há 5 anos viveu uma das histórias de amor mais faladas do país. Adriana, obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, Marcelo. Vamos direto ao ponto. Muita gente se pergunta como você conseguiu reconstruir sua vida depois de uma perda tão pública e traumática. Adriana respirou fundo. Durante anos, havia evitado falar sobre aqueles últimos meses com Laerton, sobre como eles haviam enfrentado juntos a pressão da família dele, dos patrocinadores, da mídia, sobre como, paradoxalmente, toda aquela adversidade os havia unido ainda mais. Marcelo, as pessoas veem só o final da história, o acidente, o luto, a exclusão, mas esquecem dos momentos felizes. Laerton e eu tivemos 1 ano e meio juntos e foram os meses mais intensos e verdadeiros da minha vida. Vocês chegaram a falar sobre casamento? Chegamos. Na verdade, ele havia comprado um anel. Adriana sorriu, uma mistura de tristeza e carinho. Íamos nos casar depois da temporada de 2020. Ele tinha planos de diminuir o ritmo das corridas, montar uma escola de pilotagem. E como você lidou com a hostilidade da família dele? Foi difícil, não vou mentir. Mas Laerton sempre deixou claro que estava do meu lado. Inclusive, nos últimos meses, ele havia se afastado um pouco da família para proteger nosso relacionamento. O que Adriana não contou na entrevista foi sobre aquela última ligação que Laerton havia feito para Verônica, na noite antes do acidente. Gabriel havia contado a ela semanas depois do funeral. Cuide dela se algo acontecer, Laerton havia dito para a irmã. Eu sei que vocês não se dão bem, mas se algo me acontecer, prometa que vai cuidar da Adriana. Ela é a única que me vê como homem, não como mito. Verônica havia prometido, mas não cumpriu. Adriana, Marcelo continuou. Uma das polêmicas foi sua exclusão do velório oficial. Como foi isso? Foi humilhante, ela admitiu. Eu estava de luto.
em choque, e ainda tive que lidar com a sensação de que meu amor por ele não era reconhecido. Mas com o tempo, entendi que isso dizia mais sobre elas do que sobre mim ou sobre o que Laerton e eu tínhamos. Você chegou a ter contato com a família dele depois? Não, zero contato. E como surgiu a ideia do livro Coração na Curva? O livro surgiu da necessidade de contar minha versão. Durante 2 anos, li matérias e mais matérias, pintando nosso relacionamento como algo superficial, interesseiro. Eu precisava mostrar quem Laerton realmente era quando não estava sob os holofotes. O livro havia sido um sucesso surpreendente. Adriana havia conseguido capturar a essência do homem que amava, longe dos estereótipos da mídia. Laerton, descrito como alguém que tinha medo de filme de terror, que chorava vendo comercial de Dia das Mães, que fazia questão de ligar para agradecer à dona de casa que mandava receitas para ele pelas redes sociais. E a Fundação Laerton Pena? A fundação nasceu do desejo de perpetuar os valores dele. Laerton sempre dizia que queria dar oportunidades para jovens que, como ele, vieram de famílias simples, mas tinham talento para o automobilismo. A fundação havia se tornado o projeto de vida de Adriana. Nos últimos 3 anos, haviam dado bolsas para 15 jovens pilotes, 3 dos quais já estavam competindo profissionalmente. Adriana, uma pergunta mais pessoal. Você conseguiu amar novamente? Adriana sorriu. Consegui, não da mesma forma, porque cada amor é único. Mas consegui abrir meu coração novamente, sim. Ela não falou sobre Rodrigo, o advogado de 32 anos que havia conhecido no lançamento de seu livro. Alguém que a amava pelo que ela havia se tornado, não apesar de seu passado. Alguém que entendia que uma parte de seu coração sempre pertenceria a Laerton e que não tinha ciúmes disso. Para finalizar, que mensagem você deixa para quem está assistindo? Que o amor verdadeiro existe, mesmo quando as circunstâncias são impossíveis. Laerton e eu tivemos pouco tempo juntos, mas foi tempo suficiente para uma vida inteira de amor. Ele me ensinou que vale a pena lutar pelo que sentimos, mesmo quando o mundo inteiro está contra nós. Quando as câmeras se desligaram, Adriana se sentiu leve. Havia finalmente contado sua história, completamente, sem omissões ou medo do julgamento alheio. No carro, voltando para casa, ela olhou para o anel que ainda usava no dedo. Não o de noivado que Laerton havia comprado, mas um singelo anel de ouro que ele havia dado no 2º mês de namoro, como promessa de que sempre seria honesto com ela. 5 anos depois, Adriana havia aprendido que o amor não se media pelo tempo que durava, mas pela intensidade com que era vivido. Ela e Laerton haviam amado com a intensidade de uma vida inteira comprimida em 18 meses. E isso, ela sabia agora, era mais do que muitas pessoas conseguiam em toda uma existência. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou um buquê de flores na porta. O cartão dizia: para a mulher mais corajosa que conheço. Com amor, Rodrigo. Adriana sorriu, guardou as flores em um vaso e olhou pela janela para as luzes de São Paulo. Alguma coisa dentro dela havia se curado definitivamente. Ela havia honrado a memória de Laerton, construído uma vida digna e encontrado espaço para amar novamente. Obrigada, ela sussurrou para as estrelas, sabendo que, onde quer que estivesse, Laerton ficaria feliz em saber que ela havia encontrado a paz.